Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! O Papo Literário traz hoje o segundo programa da série de retrospectivas 2020. Você vai conferir alguns dos melhores momentos das reportagens, entrevistas, clipoemas e dos nossos divertidos erros de gravações. Começamos o segundo programa de retrospectiva com alguns dos melhores momentos de nossas reportagens de 2020. Além de nossa maior autora, Raquel de Queiroz, vamos ter histórias de superação, conquistas, sustentabilidade, destinos e ver como a vida pode ser cor-de-rosa. É bom demais compartilhar da alegria da jornalista e escritora Ana Carolina Carvalho pelo lançamento de seu primeiro livro, Podia Ser Cor-de-Rosa. Para mim é um prazer enorme estar aqui no programa Papo Literário, podendo falar um pouquinho do meu livro que leva o nome do blog Podia Ser Cor-de-Rosa. Costumo dizer que eu tenho uma alma rosa e multicolorida e caí na literatura, na escrita, por meio de crônicas, oficialmente em 2014. O livro surgiu com as crônicas publicadas no blog da jornalista, que a princípio falavam de um coração partido. A ideia do blog, ela surgiu por conta de uma dor de cotovelo. Eu estava sofrendo por amor e queria muito um relacionamento que não pude ter, então eu criei um blog para desafogar. Ele começou como um diário virtual e depois ele transcendeu. E graças a Deus eu descobri nele a minha missão de vida, que é levar amor por terrenos insólitos. Daniele Cavalcante tem 37 anos. A hoje neuropsicopedagoga, mudou de profissão, escreveu um livro e tem um novo conceito de vida: não perder tempo. Mas o conceito não veio do dia para a noite. Aos 29 anos foi acometida por um AVC. Ficou 42 dias no hospital. Os médicos na época foram taxativos e disseram que Dani teria graves sequelas. Mas Daniele não aceitou a sentença, não. Eu disse assim: doutor, eu vou fazer tudo isso que o senhor está dizendo que talvez eu não possa mais fazer. Entrou no curso de letras, engatou com a pós em psicopedagogia e ainda nem tinha terminado quando começou o curso de neuropsicopedagogia. Dos rascunhos há muito guardados, resolveu bater a poeira e assim começou a gestar o Universo de Lia, seu primeiro livro. O livro, O Universo de Lia, sinalizou não só a recuperação da Dani, mas foi também um importante instrumento da redescoberta e de uma nova etapa que se iniciou a partir da literatura. Reinaldo Aleluia arrancou e tocou para Vinícius na ponta direita chutar forte na entrada da área e marcar o único gol da partida. Era o gol do alívio, era o gol da vitória alvinegra, era o gol do título. Este é um trecho do livro clássico Rei Centenário, Crônicas do Maior Espetáculo do Futebol, de Dorelande Ponte Lima, Eugênio Fernandes Fonseca e Tiago Eloy. Claro que vamos mostrar também um trecho de uma crônica de um momento do Fortaleza, de 2019, quando venceu o Vovô por 1-0. Antes do jogo, as torcidas fizeram duelos de mosaicos. Pelo lado tricolor, imitações de manchetes de jornais, celebrando glórias do passado, como a humilhação dos 8-0 em 1927, a década de ouro, do começo dos anos 2000, e os 3 títulos conquistados por Rogério Ceni. Para se evitar o contágio pela pandemia do coronavírus, com as pessoas isoladas em suas casas, o trânsito praticamente parado, a indústria, o comércio, escolas, bares e restaurantes fechados, observamos que a natureza respirou bem melhor no planeta inteiro. Percebemos então que podemos sim reduzir os prejuízos ao meio ambiente. Nunca foi tão necessário debater esse tema. O livro Sustentabilidade 4.0, de Magdalena Maia, aborda essa questão. Já trabalho com isso há muitos anos e vejo cada vez mais essa temática ganhando força, Mas, de alguma maneira, ela precisa ser melhor falada, vamos dizer assim, ou organizada, porque tem muita coisa sendo dita. E a escrita desse livro foi uma tentativa de mostrar que caminhos a gente pode traçar em nível individual, empresas, instituições, para alcançar essa sustentabilidade que todo mundo está desejando,
Será que estamos no final dos tempos? Será o fim do mundo? A escritora Mônica Berger, de Curitiba, começou a pensar sobre o assunto quando conheceu o hinduísmo. No hinduísmo tem uma tradição de eras, né? E nós estaríamos num momento, se você imaginar um círculo, estaremos no final dos tempos. Mônica falou sobre o tema com o amigo escritor Sérgio Villa-Lobos. Ele gostou da ideia, a gente começou a elaborar e acabamos parando num livro, né, que o Ítalo Calvino, que fez um trabalho muito bacana com o tarô na Caverna dos Destinos Cruzados e a Taverna dos Destinos Cruzados. Ele disse, seria legal se existisse um terceiro livro. E aí eu contei isso para o Sérgio, daí ele falou assim, mas então, já que você tem um blog chamado Palavra de Pantera e eu sou o Sérgio Villa-Lobos, a gente pode contar a história de um lobo e uma pantera caminhando pelas cartas do tarô. Os dois amigos moram em estados diferentes e para fazer um livro à distância, só mesmo com uma ferramenta poderosa, a tecnologia. A gente começou a escrever esse livro pelo Messenger do Facebook. Então, demorou um ano, mais ou menos, a gente escrevendo, um pouco mais até. De vez em quando a gente se encontrava pessoalmente. O livro Memorial Manuel Sátiro retrata a vida de um ilustre filho desta terra, Manuel Sátiro. Foi deputado estadual, foi deputado federal, trabalhou no Telégrafo de União. Você jaguaranense que queira mais conhecer a vida e obra, né, que Manuel Sátiro deixou em nosso estado, e através desta minha obra Memorial Manuel Sátiro, escrito por mim, Matheus Poeta, aqui da cidade de Jaguaruanda. Era uma vez um menino que não tinha medo de monstros. Um dia os pais dele deixaram ele ir para a rua sozinho. Assim começa a história criada pela pequena Flora Martins Beltrão, no alto dos seus 7 anos de idade. E ela explica como essa história virou o livro. Eu criei, aí eu contei para minha mãe, aí ela gravou. Meu pai, minha mãe, aí o Wellington fez desenhos. É mesmo de dar orgulho, principalmente quando o pai também é escritor, professor e compositor. Henrique Beltrão é só felicidade com o talento da filha. Eu estou muito feliz porque, na verdade, a Flora, ela convive com a arte, com a música, com a poesia e também com as línguas francesa e portuguesa desde a barriga da mãe. Tom, Elise e Chico. Esse é o título do primeiro livro da escritora cearense Mônica Mota. Natural de Pentecoste, interior do Ceará, Mônica apresenta ao público infantil um livro para ajudar a combater, auxiliar, compreender e até mesmo prevenir o abuso sexual. A história começa em uma floresta que é a Casa dos Macaquinhos e que a priori deveria ser um espaço de proteção, um espaço de garantia de direitos. Já fica um alerta, né? Segundo o relatório do Unicef, cerca de 85% dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, que é o que nós chamamos de abuso sexual intrafamiliar. E não fosse a raiz de mucunã arrancada aqui e além, ou alguma batata brava que a seca ensina a comer, teriam ficado todos pelo caminho. Esse é um trecho do livro O 15, que arrebatou o Brasil, causando impacto na crítica literária. Ainda mais por ter sido escrito por uma jovem nordestina de apenas 20 anos de idade. A consagração nacional veio em 1931, com a conquista do Prêmio Graça Aranha, no Rio de Janeiro. O fato é que a autora, Raquel de Queiroz, começou a escrever muito cedo. Eu me lembro e tenho a impressão que nasci escrevendo. Nasci entre livros, nasci numa casa onde só se cuidava quase em livros. Minha mãe e meu pai tinham uma grande biblioteca, vivia mergulhado naquilo. Começar a escrever, acho que aos 12 anos eu já fazia os meus continhos, que escondi prudentemente, depois destruí. Aos 16 comecei a trabalhar como profissional em jornal. Mesmo tendo nascido em Fortaleza, a escritora passou grande parte de sua vida em Quixadá, na fazenda Não Me Deixes, onde escreveu muitas de suas obras. Eu escrevi toda a Dora aqui, especificamente neste chalezinho que nós construímos para me dar um ponto de isolamento dentro do baú da casa. Eu me encerrava aqui pela manhã, às 8 horas, trabalhava até meio-dia. Aí tem meus livros, minha banca de trabalho, minha máquina de escrever. O pioneirismo de Raquel em ampliar o papel feminino na sociedade prosseguiu com força,
quando se tornou a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, rompendo um tabu. Raquel escreveu muitos livros, entre eles João Miguel, Caminho das Pedras, As Três Marias, Dora Doralina e o Memorial de Maria Moura. Também escreveu para o teatro e para a literatura infantil. Fez poesia e inúmeras crônicas. Após o intervalo, você vai rever trechos de algumas das melhores entrevistas de 2020. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual.